A história da menina Anne Frank, vista a partir de um prisma inusitado, aproxima vítimas de preconceito, perseguição e violência. Mas a mensagem continua a mesma: a inspiração para um futuro de paz. Fora dos muros da escola, uma comunidade carente. Dentro, uma exposição com a história da menina Anne Frank. Elas quatro se candidataram para fazer a monitoria da exposição da Anne Frank aqui no céu de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A Dejaína, Tainá, Taline e Cristiane, as quatro da 5ª série. Já conheciam a história de Anne Frank? Não. E por que se interessaram em fazer esse trabalho? Assim, porque algumas coisas que tem da história da Anne Frank, ainda tem algumas coisas hoje. Que existe. Discriminação. É uma coisa que aconteceu da história e também que tem ainda um pouco hoje. Anne Frank era judia. Durante a Segunda Guerra, a família perseguida pelos nazistas se escondeu no escritório do pai dela em Amsterdã, na Holanda. Tinha a casa onde eles moravam, né? E tinha uma porta, uma estante, uma passagem secreta. Contraponto com a nossa realidade hoje, né? Que também existem privações de outras formas. Mas em que ponto que elas podem mudar a história delas, que ponto que elas podem fazer a diferença. As meninas estão afiadas. Deram informações até para o ministro de Relações Exteriores da Holanda, que veio participar da inauguração. Ele se diz satisfeito e lembra que Anne Frank é um exemplo da luta pelos direitos das crianças, pelo direito a um futuro melhor. Nos 34 painéis, a tragédia da família Frank. Em 1944, por uma denúncia anônima, o esconderijo foi descoberto pelos nazistas. Anne e as outras 7 pessoas que moravam no anexo secreto acabaram em campos de concentração. O pai, Otto Frank, foi o único sobrevivente e que, ao retornar para casa, encontrou os escritos da filha mais nova. O diário era chamado de Kit e era um grande amigo de Anne Frank. Era nele que ela escrevia o que fazia, o que pensava e principalmente o que sentia naqueles longos meses de silêncio e medo aterrorizante. O conteúdo foi publicado pela primeira vez em 1947 e foi um sucesso absoluto. Já foi traduzido para 68 línguas e até hoje é um dos livros mais lidos do mundo. É uma história para ser lembrada. Acho que todas essas histórias de sofrimento são para serem lembradas para não acontecer mais. Everaldo é morador de Paraisópolis e trabalha numa ONG da região. Conhecer a história de Anne Frank é também se identificar. As pessoas que moram nas comunidades carentes, elas sempre sofrem preconceitos, né? Inclusive até mesmo a história do negro. Eu lendo a história dela, eu lembro da história do zumbi, lembro dos escravos e reflete muito a realidade das pessoas. A exposição roda o mundo há 14 anos, em lugares diferentes, com olhares distintos, mas levando a mesma mensagem de paz. Por exemplo, na Argentina, o que é colocado em pauta foi a violência da época da ditadura militar. As pessoas que tinham que se esconder, as milhares de pessoas que foram perseguidas. E é um pouco diferente aqui do Brasil, que a gente faz mais esse paralelo com um jovem enfim, os preconceitos, a violência de que ele é alvo muitas vezes. Todos têm o mesmo sangue, né? O sangue de todo mundo é vermelho, não é azul, não é verde. E nenhum é diferente do outro, nenhum é melhor do que o outro. A exposição Anne Frank, uma história para hoje, ficará aberta todos os dias até o dia 7 de maio, das 8 horas da manhã às 8 da noite. O Céu Paraisópolis fica na rua Doutor José Augusto Souza e Silva, no Jardim Parque Morumbi.